no dia a dia, parar é mais utilizado. Tá. Então, você pode usar tanto um quanto o outro, e elas têm, de forma geral, sentido bem próximo, né? Mas por favor, continue, eu só queria trazer essa... Tá, e ele tem então esse mesmo significado, né? Que é muito mais do que um estado de felicidade emocional. Não é a mesma coisa, por exemplo, mas quando no Salmo 1 diz que é feliz, e aí o Igor vai utilizar o astro, em outros lugares vai utilizar o bará no sentido de abençoado, né? De alvo da graça de Deus. Então, se nós, né, ouvirmos a palavra de Jesus e nós vivenciarmos isso que ele está nos ensinando, né, a gente vai ter essa presença. E é interessante que quando ele parte, né, lá em Atos, capítulo 1, a gente recebe, né, o Espírito na medida que a gente aceita Jesus e a gente tem essa completude. Eu acredito que todos nós temos uma sensação, porque nós somos seres humanos que somos tangíveis, né, conseguimos ver as coisas tangíveis de Deus, mas tem algo que a gente não consegue enxergar, que é essas coisas espirituais. E quando a gente está na presença de Deus, né, a presença plena, a gente realmente sente bem-aventurados. E é interessante porque isso não é através da matéria, né? É algo que é inexplicável. Então é nas ações, né? Jesus ele vai nos ensinar, por exemplo, quando a gente faz uma ação de uma ajuda, por exemplo, ó, é bem gostoso você ver. Se você faz um favor de atravessar alguém que tem necessidade num farol, olha que interessante, né? Todos que estão à volta olhando aquela, né, aquela bondade que a gente está fazendo, gera ocitocina, gera um prazer do amor em todos, né? Então, essas palavras das bem-aventuranças, dessa completude, é que nos faz nos encher de Deus na medida que Ele vai ensinar, então, o que é cada um, né, de bem-aventurado. Então, a primeira bem-aventurança que a gente viu, né, para a gente acelerar essas 4 que a gente já viu na aula anterior, a primeira é, sente alguém que é pobre de espírito, né, e aí a gente falou bastante sobre isso. Como que ser pobre de espírito? Na verdade é a dependência. Vamos imaginar de uma forma resumida. Olha, realmente eu não tenho nada que preste em mim. E eu entendo, né, como eu sou um mendigo, na verdade, um miserável, e isso nos faz a gente ser um completo dependente. Então, essa humildade espiritual, ela é importante na primeira bem-aventurança para você começar a compreender. E aí eu sinto o quanto tem mal dentro de mim, o quanto eu sou um pecador, e eu me sinto triste e eu choro por isso. E aí a segunda é, eu vou ser consolado por Deus na medida que eu tenho, né, esse choro. E aí a gente viu, né, que isso nos faz o quê? A gente, né, depois desse consolo, a gente vai... É como se sentisse humilde, né? Pisar no pé, assim, e aí então eu passo a ser uma pessoa amável, manso, né? A gente deu um exemplo tipo de briga no farol, quem dois briga em casa, né? A gente consegue ser amável, o amor ele realmente ele constrange, e obviamente que a gente não vai, aí na quarta a gente vai fazer, né, aquela que quem tem fome e sede de justiça, não é o exemplo de pegar uma espada e cortar, né, como Pedro queria cortar a cabeça, mas ele foi grosso, aí acho que estava escuro, acertou sua orelha. Mas não é essa a ideia, né, de realmente botar aí na bainha, mas é uma sede de justiça divina, né, das coisas diz do Senhor, né, e a gente vai então ser alguém que vai querer justiça, não essa justiça humana, né? Uma justiça, a gente falou do reino, né? Porque Jesus está falando sobre um reino, esse reino que contrapõe o reino do mundo. Então, até mesmo, olha que bom exemplo, né? Jesus ele vai citar, se você tem um problema, não leve um irmão para a justiça, né? Então, não é essa justiça humana, mas é trazer realmente a justiça do reino e falar, porque isso depois lá na última bem-aventurança, né? Fazendo o link, porque uma tem um link do outro.
A gente vai ver que vai ser perseguido, nós vamos ser perseguidos. E, por que parece que a gente quer às vezes ir na igreja para se sentir abençoado, essa bem-aventurança, mas numa forma talvez errônea da gente ver. E a gente vai ser perseguido, a gente vai sofrer, perseverança vai nos ajudar, né? O sofrimento vai nos ajudar a se sentir perseverante e assim por diante, né? Então, agora a gente começa então, na aula de hoje, né? Mas eu estou dando uma repassada sobre as primeiras 4 bem-aventuranças e ele vai falar então de misericórdia, né? E é interessante que misericórdia, ela é uma graça praticada, né? Não adianta a gente só falar, né, da boca para fora. E também não é só apenas um sentimento, mas realmente é uma ação. E interessante que quem vai ser misericordioso também alcança a misericórdia. E não é uma coisa de barganha que a gente falou também na aula anterior. É uma coisa que é meio lógica, né? Se eu consigo ter algo, eu recebo algo. Eu recebo porque eu também dou aquilo, né? Eu falo que o amor, ele acaba antes na gente, para depois ser no outro. Muitas vezes as ações das outras pessoas, pela falta de amor que um tem pelo outro, é porque esse amor começou acabando dentro dele, né? Ninguém entrega aquilo que não tem. Então, a importância de nós sentarmos, ouvirmos as palavras do Senhor, é nos encher e nos aproximar, né, nessa relação. Então, essa reciprocidade divina, ela é interessante, porque também o próprio Mateus capítulo 6, versículo 14, né, mais adiante, vai falar assim, porque se você perdoar os outros, a ofensa deles, o Pai também de vocês, está nos céus, vai perdoar vocês. Parece até uma lógica, né? É uma lógica, né? Mas infelizmente, muitas vezes, a maioria, nós somos egoístas, né? Nós só queremos pensar na gente e não temos essa misericórdia. E é interessante que a palavra do Senhor vai falar que Deus, ele renova a misericórdia, né? Deus, ele nos ensina a capacidade de perdoar infinitamente, né? 70 vezes 7. Lá, Tiago capítulo 2, versículo 3, ele vai falar assim, porque o juízo é sem misericórdia sobre os que não usou de misericórdia. Tiago vai citar isso. O meu irmão de Jesus, né? A misericórdia triunfa, sobre o juízo. Então, é interessante de nós sermos misericordiosos, porque se nós somos misericordiosos, nós somos completos, bem-aventurados. Sempre lembra, isso está ligado a se tornar alguém bem-aventurados. E isso nos faz ouvir os ensinamentos daquele que ensinou lá no primeiro século, que está ecoando as palavras nos dias de hoje. E aí a gente vem então com o quê? Com limpo, né? A purificação do nosso coração, que no grego quer dizer katarói, pode dizer assim, decárdia, está escrito aqui. Inclusive está aí nos livros, né? No livrinho aqui. Ou seja, íntegro, puro, né? Algo que não tem mistura. Eu gosto de exemplificar bastante, quando eu tenho algumas oportunidades de fazer algumas palestras lá, eu pego um café e ponho numa xícara. E quando a gente bebe o café, fica um pouquinho ali sujo, meio escurinho no fundo da xícara. E se eu pego a xícara e coloco ela debaixo, né, essa borra que ficou, eu coloco ela debaixo de uma torneira e ligo ela, a gente vai ver o quê? A gente vai ver uma água entrando e, por incrível que pareça, sem precisar mexer com a mão, a água ela vai purificando e vai limpando toda aquela xícara. E vai saindo, né, todo aquele resíduo do café e a água vai se tornando o quê? Bem clara, limpa, né? Limpa tudo aquilo. Então, a ideia de nós, lá no princípio, saber que nós somos pobres de espírito, que nada há dentro da gente, e que então eu me aproximo nesse sermão, nesse monte, e ouço a palavra de Jesus, e eu quero ser afortunado,
eu quero ser rico, abençoado, feliz, na plenitude, e não estou falando de matéria, na medida que eu estou perto, né, é mais ou menos assim, já viu aquela lâmpada também roxa que mostra as sujeiras e bactérias que a gente muitas vezes não consegue ver a olhos nus? Então, quanto mais, e eu tenho certeza que eu estou falando disso, quanto mais você se aproxima da luz, mais você vê o quanto de sujeira tem em você. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu sinto o quanto eu enxergo dentro de mim as minhas sujeiras. E Jesus, então, ele está propondo, né? Eu quero limpar esse coração, né? Eu quero que você seja alguém que se humilhe, né? Se prostra diante de você. É nessa relação de pai e filho, né? Então, e é interessante que muitas vezes a gente fica meio que às vezes em cima do muro, né? A gente quer ter as coisas do desejo da carne, a gente é inclinado muito para isso, né? A gente fala muito sobre isso aqui, e é uma luta, né? E às vezes a gente quer estar perto daquele que é puro, que é santo. A santidade de Deus, ela é intocável, é uma coisa assim, absurda, que é muitas vezes até incompreensível de a gente entender o tão santo que é, ou como é difícil compreender o tão amor que Deus tem por nós. Então essa integridade, essa bem-aventurança, a gente então precisa ouvir e ter esse coração limpo, né? Porque a gente até, inclusive, não consegue enxergar até o outro de uma forma diferente, né? De uma forma diferente. Não que a gente seja feliz pela desgraça do outro. Infelizmente, a gente muitas vezes sente assim. Eu estive recentemente, e é triste isso, esse sentimento que a gente tem, mas é um sentimento verdadeiro. E por isso que a gente precisa ser verdadeiro com Deus. Eu estive recentemente em Belo Horizonte e numa conversa, uma irmã teve um momento muito difícil da vida dela. Ela perdeu, né, um filho. Geralmente, a gente estava conversando ontem, eu e a Camila, com uma senhora, onde a mãe perdeu a filha faz 4 meses, ela está depressiva, está dentro de casa. Não é a ordem, né, cronológica. Eu não sei o que é perder um filho, mas eu devo imaginar, a gente conheceu irmãos aqui que teve isso, que ficou por anos com esse problema. E ela ficou numa depressão tremenda, e as irmãs ajudando, a igreja ajudando. E sabe aonde ela achou a saída dela? Quando ela tinha um grupo de conversas, onde ela viu que a desgraça do outro era maior do que a dela. Olha que incrível. Muitas vezes a gente consegue sair, talvez, numa dificuldade, onde a gente enxerga que o outro está pior do que a gente. Então, como a gente é difícil de a gente entender nossa mente, nosso coração, que é tão difícil, tão impuro, né? E aí, o coração, ele é usado muito dentro da Bíblia, né? Que chama cardia em grego. O que acontece, né? A gente quer muitas vezes dividir o nosso ser como um todo, não é? Mas tudo está dentro de nós, né? Como corpo. E aí e como eu disse aqui, irmãos, eu não estou aqui para ter a razão, e a gente está aqui para discutir e ouvir. Ninguém precisa concordar, tá? Mas, por exemplo, não tem algo que é preciso que a gente possa afirmar se nós somos alma, corpo, alma e espírito. Muitos dizem assim, mas eu entendo que alma e espírito são sinônimos, tá? E está tudo bem dentro daquilo que eu entendi, que eu estudei. E o que eu quero trazer é que nós somos esse ser completo dentro de nós, hoje, nesse corpo, e não dá para a gente poder se dividir, né? Então, esse coração é o centro das nossas emoções, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções.
são aonde a gente tem que ter essa limpeza, né, na totalidade. E o que é interessante é que a gente vai ter uma promessa, que ele fala que vai ver Deus, né? Verão a Deus. E isso é uma expressão muito rica. Imagina a gente estar na presença do Senhor, né? No Antigo Testamento, lá em Salmo 24, versículo 3 a 6, fala: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo, né? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade e nem faz juramento com intenção de enganar. Este recebe do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que os buscam face a face, o Deus, né, de Jericó. Então, nessa bem-aventurança que Jesus está nos ensinando, da limpeza do coração, que eu estou até gastando um pouco mais de tempo, da necessidade dessa pureza que a gente tem, de querer ser um homem, né, uma mulher, um ser bem-aventurados, nós precisamos nos limpar dessa sujeira que nós temos. E nós vamos ser, olha que gostoso, eu queria que você colocasse essa palavra dentro de você, que essa palavra fosse ministrada dentro do teu ser. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, falam: procurem viver em paz com os outros, né, com todos, e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? A importância de nós vermos o Senhor face a face, porque Deus, ele é puro, Deus, ele é santo, e ele está nos ensinando nesse monte. E aí a gente vai então para alguém que é pacificador. Como não é gostoso, né, você poder, inclusive, ter problemas. Nós temos problemas entre nós, irmãos. E muitas vezes é por bobeiras, ou por orgulho, ou por ego, ou por vaidade. E como é gostoso a gente ser alguém que vai pacificar isso, e não botar, né, lenha na fogueira. E não. Então Jesus está nos ensinando: você quer ser bem-aventurados? Né? Então nós temos que ser pacificadores. Muitas vezes a gente quer incendiar. Muitas vezes a gente quer, por opiniões mundanas, desse reino mundano, político, por exemplo, a gente quer, no vez de ser a gente ouvir as bem-aventuranças, ser alguém pacificador, não. A gente tem atitude, infelizmente, de não ouvir, fazer ao contrário o que Jesus está nos ensinando. De alguém que vai pacificar, alguém que vai colocar paz na coisa, né? E a gente deve ser agentes ativos de reconciliação. Lá em Corinto, né, Paulo escreve no 2 Coríntios para os irmãos, no capítulo 5, versículo 18, ele fala: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, né? Olha, a maior exemplo que Deus pode ter, ele reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele nos deu um ministério de reconciliação, né? A gente está entendendo o que tem na igreja lá de Corinto e o que Paulo quer trazer. Então a ideia é de que Deus, nós também estávamos desunidos com Deus. E ele reconciliou através de Jesus. Olha que bom exemplo que a gente tem, o maior. Então a motivação pela qual a gente tem que realmente ter ações de reconciliar e não separar, né? E nós vamos ser chamados de filho. Como é bom, né? Filho de Deus. Ou seja, nós vamos ter a identidade nossa revelada, né? Se agir como o Pai Celestial age. E aí, como eu disse no início, né, a gente não quer estar nesse lugar. Infelizmente, o ser humano ele busca muito prazer, né?
Isso, prazer, e traz substâncias químicas. A gente quer sempre evitar, né? A gente conversa muito na minha relação com a minha esposa sobre isso. Até em termos de negócios, né? A gente quer evitar problemas, né? A gente quer fugir dos problemas. Inclusive, essa bem-aventurança anterior, se nós estamos vendo problemas um com o outro, nós temos que nos aproximar e reconciliar na paz, né? E tá no meio de uma discussão, tá nesse lugar, né? Tá expondo. Oh, meu Deus, quando eu venho aqui para expor, eu não vou agradar. Quando eu me coloco na disposição de fazer, eu sou o trouxa, o idiota, eu sou aquele que ninguém quer ouvir. Eu falo que, infelizmente, né, nós deveríamos orar pelos irmãos que estudam, que estão à frente do trabalho, que são pastores, inclusive, né, em algumas comunidades, né? Ao contrário, se você ouvir o quanto são perseguidos esses homens, até inclusive pelos irmãos, né, de dentro. Então, estar, né, no caminho com Cristo, nessa relação com Jesus, a gente viu os irmãos do primeiro século, né? O quanto eles pagaram. A gente ouve também histórias em alguns outros países que a cultura não é cristã, o quanto são perseguidos. E aí ele fala, você deve se encher, você deve ser afortunado, você deve ser bem-aventurado. Os que vão ser perseguidos, obviamente, pela justiça, né? A justiça do reino de Deus, a vontade de Deus. Então, viver os valores do reino contrapõe os valores do reino humano. E isso vai nos fazer o quê? A gente ser perseguido. E se nós continuarmos perseverantes, né, de novo, há promessa, é uma repetição, de novo na promessa. Deles é o reino, né? De novo, como lá no versículo 3. Ou seja, é uma forma de a gente estar incluso, né? E como é bom isso. Então, a gente vai aqui, né, finalizar, né, essas bem-aventuranças. Graças a Deus eu falei muito rápido. 9h34, e eu queria abrir então, para que vocês pudessem falar dessas todas as bem-aventuranças que estão aqui exposto no livro, que você possa memorizar, né, o motivo pela qual nós queremos ser, né, desse reino, queremos pertencer a esse reino, a querer ser bem-aventurados, ouvindo essas palavras de Jesus. Alguém gostaria de falar comentar acrescentar alguma coisa sobre essas bem-aventuranças de Jesus Cristo? Senão a gente vai liberar para o café mais cedo. Ó, hoje é um... Na verdade, não é comentário não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Tá. Não sei se a gente vai ter tempo para você responder aqui, mas se quiser depois você pode falar comigo. Quando você no livro usa a expressão macarizo, dá a entender que é um estilo literário, um estilo de escrita. Você usa dessa maneira, no sentido de que dentro do judaísmo tem uma tendência escritológica nesse sentido? Olha, eu não saberia responder literalmente essa pergunta, eu vou ter que estar até estudando, mas quando eu fui buscar e tentar entender o que significava aquela palavra, né, literalmente no grego, eu trouxe essa resposta, vamos dizer assim, né? Então, para mim, deveria ser literário. Não sei se você teria algo a mais que a gente pudesse falar, e a ideia, a gente falou do Antigo Testamento, né? Que ele já traz essa bem-aventurança para aqueles que chegaram depois, né? Essa palavra de bem-aventurados, ela não está só no Novo Testamento, mas ela está remetida. Eu trouxe aqui logo no início, que a gente estava conversando, e o irmão Francisco trouxe que não seria só o Asher, né? Mas também o Bará, né?
Ou seja, não é só essa felicidade ou algo sentimental, mas essa completude de ser abençoado por Deus. Né? O Mauro quer falar. Tem umas traduções que eu acho que é bem legal, que ele fala felizes. Né? Não importa o momento que você está passando, mas você está feliz. Né? Então eu acho que bem-aventurado mesmo com todos os problemas, você tem um sentimento de alegria, porque você agora tem um porquê. Isso é para quem é cristão, para quem serve. E Jesus está ensinando aqui os seus apóstolos. Provavelmente ele tinha uma vida até tão tranquila. Não. Mas a ideia é essa, para vocês serem felizes, mesmo passando por tudo que vocês tiverem que passar, o estado de vocês é de felicidade. Então, felizes são os que choram, felizes são. Então, essa oração eu acho bem legal. Até o Paulo, como um exemplo, né? A gente tem bastante, né? Como ele tinha tanta convicção daquilo que ele estava, né, pregando e falando e vivendo, né, mesmo com toda a perseguição, sofrimento, tudo que ele passou. Né, a gente vê lá no finalzinho dos últimos dias dele, é bem triste, ele está solitário, sozinho, né, Timóteo, enfim. Ele até cita alguns que abandonaram ele e tudo mais, mas ele se sente completo. Né. O Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, nos traz esse fruto, né? E isso não vem de nós, é dom de Deus. Né? É por isso que ele começa a gente entender, né, no primeira bem-aventurança, da pobreza espiritual que a gente tem. Você citou o exemplo de Paulo, né? Ele fala que estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses, né? É uma maravilha, né? Se saber que está na presença de Deus e que nada supre isso a não ser Ele próprio, né? O Francisco, você queria falar também depois, né? Você levantou a mão ou... Não? É que estava, desculpa. É justamente esse sentido de contraposição, de oposição que existe nas bem-aventuranças que torna isso interessante. Né? Porque, como se diria hoje, o ensinamento de Jesus é na contramão. Né? Felizes são os que choram, não os que são satisfeitos. Felizes são os que são humildes, não os que são ricos. E o Mauro estava falando lá atrás, muitas vezes quando a gente está ensinando a palavra de Deus para alguém e a gente fala de Paulo e Silas cantando no cárcere, parece uma coisa fora da realidade. Né? O sentido da bem-aventurança, o sentido desse tipo de felicidade, é justamente você saber que as coisas não são fáceis, mas mesmo assim você mantém o coração agradecido, mesmo assim você não se rebela contra o sistema, mesmo assim você não se contrapõe ao outro, mesmo assim você enfrenta com bom ânimo as dificuldades. Muito bom exemplo esse momento, né, da prisão. Porque eles estavam em sofrimento ali, mas eles não estavam pedindo, Deus me livre daqui. Eles só estavam agradecendo e a obra do Senhor foi. Talvez isso não é um bom exemplo para a gente, um mau exemplo do que a gente faz quando a gente está nessa situação difícil. Tudo que a gente fala é, me tira daqui. Então eu vejo aqui as bem-aventuranças como um crescendo. Ele começa com uma pessoa que é humilde, não é arrogante. Né? A pessoa humilde, ele aceita as correções, né? Ele se submete a Deus. Então é uma pessoa humilde, não é arrogante. Os judeus, muitos deles eram arrogantes. Eu sou bom, eu sou melhor que o outro. Eu faço tudo que o Senhor manda, então eu não preciso mais nada, eu sou bom. Não é humilde. Se ele é humilde, se sujeita a Deus, ele chora reconhecendo que ele precisa de correção, ele precisa melhorar, ele precisa de Deus. E ele é manso, não é agressivo contra as correções de Deus, porque Deus nos exorta a nos corrigir. Então nós temos que ser mansos, temos que ver, estamos errados e procurar melhorar. Tanto é que Jesus falou para Paulo, duro é para ti ressuscitar contra os aguilhões. O que significa isso? E eu vejo sempre um crescendo aqui, vai melhorando como pessoa à medida que você vai praticando.
O difícil é colocar em prática na minha vida o que está sendo recomendado aqui. Esse que é o grande desafio para mim. Vou falar com ele, Valdir. Eu tenho essas dificuldades, né? Liberar perdão, ser misericordioso, né? Ser pacificador. Então a gente tem que estar exercitando. Não é uma coisa simples. Como você mesmo falou, nós, como seres humanos, temos a tendência para o mal. O Francisco também falou isso nas aulas. Nós temos tendência para o mal. Mas é através do fortalecimento da palavra que nós vamos sendo modificados, vamos sendo melhorados dia a dia. A gente não vai chegar à perfeição. A perfeição é só quando Cristo voltar. Ele nos resgata e nos purifica de todo pecado. Mas nós temos que exercitar isso dia a dia. É o que eu vejo. É isso aí, não é sobre a nossa força, mas aquele que nos age através de nós, né? E quando a gente vai, então, seguir com as bem-aventuranças, pode falar, irmão. O irmão estava falando e eu fiquei pensando aqui como essas bem-aventuranças dependem de Jesus, muito mais do que de nós, né? Dessa nossa dificuldade em sermos misericordiosos, em estarmos felizes quando chora. Nós precisamos estar em Cristo. E é isso que faz com que a gente seja abençoado. E aí eu estava pensando nas pessoas do mundo que não estão em Cristo, é muito difícil para elas enxergarem isso. Por exemplo, para ela ser feliz, na sexta-feira você está indo para bares, para beber, para gastar dinheiro. Isso para elas é ser feliz. E elas não sabem como é estar em Cristo e não enxergam que essa felicidade é mentirosa, né? Você está ali, você acha que está sendo feliz, mas você não está sendo feliz, você está gastando dinheiro, você está adoecendo o seu corpo, né? Você vai ter ressaca no dia seguinte. Então é tudo ilusão. Eles pensam que são felizes, mas na verdade eles não são. E nós, mesmo enquanto choramos, se estamos em Cristo e estamos sendo abençoados por Ele, somos felizes. Amém. E isso muitas vezes nos atinge também. Não só em bebida ou qualquer outra coisa, mas a busca pelo prazer, né, das substâncias químicas que Deus nos deu assim, a gente, né? A gente vive também. A gente é um ser completo, não dá para separar. O difícil é buscar esse prazer nessas palavras de Jesus. E se nós, então, ouvir a palavra de Jesus e ser alguém que vai nos aproximar e seguir o que ele está nos ensinando, ele vai justamente falar o que o irmão falou. Como que a gente pode ser alguém que reflete, né, a luz divina? É como a lua, ela não tem brilho, Lu. A luz da lua, que ontem eu estava ali contemplando, ela não tem brilho. Ela tem brilho porque o sol ilumina ela. Nós temos que entender que nós, né, nesse exemplo, nós temos que ser, né, esses bem-aventurados aqui, como essa lua, para que a luz de Deus, né, nos reflita, para que as pessoas possam ter vontade de querer se aproximar dessa luz, enxergando essas características da pobreza, porque eu não vou conseguir estar perto de Deus se eu não me arrepender, se eu não entender o quanto eu sou pobre de espírito. Porque se eu for para Jesus, onde a maioria das pessoas vão, com o interesse em querer ser abençoado de uma outra forma, que é o que vem muitas vezes pregando, né? Uma pregação infelizmente satânica, isso é Satanás que pregou, né? Toma cá, ganha aqui, né? Foi assim que ele fez com Jesus lá no deserto. Não é sobre isso. Então, vamos aprofundando e seguindo, né? Desdobrando isso, a sermos alguém que vai trazer sabor e que vai trazer luz na próxima aula, né? Sobre o sal e a luz, né? Vocês serão isso. E aí Jesus vai ensinando. Porque o que é importante a gente ler como um quadro? Quando eu comecei essa aula, eu falei que Jesus, lá no final, antes de ressuscitar, nos 3 evangelhos sinóticos, ele vai falar, vão. E de fato essa promessa aconteceu, porque se atingiu você e a mim, essas pregações que foram ir e falar e pregar, ensinando a guardar todas as coisas, quais são todas as coisas? É todos esses ensinamentos que Jesus vem, e no primeiro grande ensinamento do livro de Mateus é esse sermão, grande sermão, ensinamento da ética desse reino. E ele vai fazer 5 discursos do livro de Mateus,
E a gente está estudando esse primeiro com riquezas, né? Espero que esteja ajudando essa riqueza de detalhes para a gente poder ouvir na próxima aula, né, o ser o sal e luz e por aí vai, tá bom? Então vamos orar? Pedir para o Valdir então orar e a gente vai então adorar o Senhor em comunhão, repartir o pão e o cálice também de Jesus. Meu Deus, Pai, maravilhoso Senhor, toda honra, toda glória, seja sempre dada a Ti, Senhor. E agradecemos por esse momento, essa oportunidade que tivemos de estar reunidos para estudar a Tua palavra, as bem-aventuranças. Que o Senhor esteja sempre nos orientando, nos exortando para sermos melhores cristãos. Grande Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra o caminho a ser seguido. Obrigado, Senhor, pela Sua misericórdia, Seu amor, em ter enviado Cristo Jesus para nos resgatar do pecado e nos dar a possibilidade de reconciliação com o Senhor. Meu Deus, Pai, esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que neste dia se reúne para prestar um culto de adoração ao Senhor. Esteja também, ó Pai, com cada irmão que está se dirigindo aqui, até aqui, que possam chegar com alegria, disposição, para que todos juntos possamos prestar um culto que seja do teu inteiro agrado. É no nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. Só um recado, se você é gratuito, se você não pegou e quer acompanhar as aulas, eu estou procurando gravar as aulas para fornecer para aqueles que não podem estar aqui. Tá aqui, é gratuito, é só pegar comigo, tá? Esse estudo aqui. Deus abençoe.